Glória a Deus, irmãos. Oh, glória. Jesus é maravilhoso, não é? Amém. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Podem se sentar. Irmãos, hoje eu estou muito feliz, né? Eu estou extremamente feliz, porque algo sobrenatural aconteceu, né? E assim, eu gostaria de começar contando sobre isso, porque tem a ver realmente com esse dia, com essa noite, né? Algumas semanas atrás, postaram, né, no Facebook que hoje teria Rede Jovem, né? Que hoje Rede Jovem, Rede de Homens, né? Rede de Homens. E eu lembro que eu vim da outra vez e aquilo me deixou assim completamente impactado, né? Para mim é uma sensação maravilhosa, assim, confortante estar na presença de Deus, no meio dos homens, né? Dos homens de Deus. Em vários momentos do povo de Israel, os homens eram separados do resto. Por quê? Porque os homens têm um objetivo que não é o mesmo que o da mulher. Não que seja maior ou menor, mas nós todos temos um objetivo que é diferenciado. Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. E quando a gente pensa nos homens, nesse grupo, nesse coletivo, né, nós sabemos que Deus também tem um propósito para um grupo, para cada grupo. E todos nós um dia, isso enquanto estamos na terra, um dia nós subiremos junto com Deus, estaremos diante dele e todos nós seremos adoradores. Nós não estaremos aqui nesse corpo, nessa carcaça que a gente tem hoje. Hoje a gente sai do trabalho cansado, né? A gente sai do trabalho, vai ter que fazer mais zangueô, mas lá no céu, o nosso trabalho vai ser tão glorioso que a gente vai fazer 24 horas de zangueô. Vocês imaginam isso? 24 horas de zangueô? É assim que a gente vai estar lá, mas a gente vai querer fazer. E o preço, o salário que nós vamos receber vai ser assim, uma coisa inimaginável, não dá nem para falar. A gente fica feliz com os ienes que a gente recebe aí no dia 25, no dia 15, no dia 5, cada um recebe um dia diferente. Lá a gente vai receber o tempo todo o nosso salário, né? Mas aqui eu fiquei sabendo, né, que ia ter a Rede Homens e eu já fiquei feliz já. Mas aí quando eu vi o tema, estava assim, homens moldados por Deus. Aí quando eu vi esse tema, eu falei, meu Deus. Fechei meus olhos e falei assim, Senhor, eu gostaria de pregar nessa noite. Só que eu não falei para ninguém isso, eu não abri a minha boca para falar sobre isso. Eu falei assim, Senhor, eu gostaria de pregar nessa noite. Só que assim, eu pensei e depois até esqueci durante o dia, né, o trabalho e tal, eu esqueci. Só que aí, na semana passada, no último culto, o pastor veio, né, o irmão Iliard primeiro veio falar comigo, falou, olha, eu acho que porque eu acho que ele falou, porque eu acho que ele imaginava que eu já estava indo, né, embora depois do culto, aí ele falou, fala com o pastor que você vai estar de folga no dia tal. Eu falei, vou estar de folga. Então fala lá com o pastor, que eu acho que você vai pregar. Eu falei, opa, glória a Deus, né? Quando eu fui falar com o pastor, ele confirmou, né? E assim, eu tinha colocado isso no meu coração. Eu tinha pedido a Deus. Mas eu não expressei para ninguém, nem a minha esposa está sabendo. Nem o pastor sabia, nem ninguém. Era uma coisa que eu guardei para Deus, assim, falei, eu gostaria. Porque eu tinha, na verdade, 5 esboços com o mesmo tema, assim, que era esse tema aí, sobre o mesmo homem de Deus. E aí, então, para mim, esse tema estava, né, eu estava fazendo esse estudo já, e aí, quando caiu esse tema, eu falei, eu vou dar um passo à frente aí. Eu orei para Deus e pedi. Né, e olha só, como é sobrenatural, irmãos. Muitos podem até não acreditar, pode falar, esse aí está aí enfeitando o sermão dele. E não, irmãos. Quem aqui é realmente convertido, e sei que todos nós somos, vocês acreditam mesmo no poder de Deus. E para mim faz tempo que eu não prego, né? E tanto é que hoje eu estava até conversando com minha esposa, nossa, onde que está a camisa? Onde que está a calça social? Onde que está o sapato? Né? Então, vocês verem como que, para mim, assim, isso é um momento muito importante, impactante para mim. Né?
E ainda mais falar sobre esse tema, porque homens moldados por Deus. Todos nós somos moldados, não somos só os homens que somos moldados, né? As mulheres também, mas Deus tem um jeito diferente de tratar com os homens, que às vezes não trata com as mulheres, né? Então eu gostaria de falar sobre isso hoje, né? E aqueles 5 esboços que eu falei para você, eu transformei em um, né? Então, às vezes pode ficar extenso ou não, mas eu vou deixar o Espírito Santo falar. Vocês concordam? Amém? Bom, pessoal, então eu gostaria de falar aqui sobre... Então, o pastor, ele trouxe para mim, né, inspirado por Deus, o tema Homens Moldados por Deus. Eu só acrescentaria um subtítulo, né, que é De Discípulo a Apóstolo. Perceba que eu coloquei no singular, de discípulo a apóstolo, porque eu vou falar de um homem específico, que poderia ser outro da Bíblia, porque todos os homens da Bíblia passaram pelo mesmo processo. Nós vemos aí Abraão. Quem aqui conhece a história de Abraão? Abraão, todos nós conhecemos. O pai das multidões, o pai da fé. Ele foi chamado por Deus lá no meio daquela família. Aquela família que era incrédula, na verdade, que acreditava em outros deuses. E ele mesmo não conhecia Deus. Não tinha como ele conhecer. Mas só que ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu e deu um passo adiante. A gente estava até conversando, né, pastor? Imagina como que era naquela época do Antigo Testamento, né? Porque hoje a gente vai de avião, tem o trem-bala, né? Tem o Shinkansen, tem carro. Fácil, né? Tá fácil, não tá, irmãos? Mas naquela época você tinha que caminhar muito até chegar à Terra Prometida. Imagina, né? Então ele foi um homem que ouviu a voz de Deus e foi adiante, marchou para frente. Nós temos outros homens que nem Moisés, que é a mesma coisa, ele nasceu e já foi tirado da família dele logo no começo da vida dele. Mas foi para uma família real, uma família nobre. Mal ele sabia a origem dele, ele não conhecia. Mas mesmo assim, Deus colocou lá uma situação na vida dele que ele foi obrigado a sair e foi ser moldado por Deus. Outros homens, como Davi, ele era de uma família muito influente, mas só que ele era um menorzinho lá, ele era um pastor de ovelhas. Os irmãos tratavam ele diferente, excluía ele do caminho, excluía ele do convívio. Ele tinha que estar lá pastoreando, mas ele fez isso com excelência. Deus viu isso nele. Ele protegia aquelas ovelhas como ninguém protegeria. E Deus colocou ele, então, como pastor de Israel. Olha só. Eu poderia ficar aqui contando inúmeros homens e mulheres que passaram por essa situação, até chegar nos dias de hoje. Eu, vocês, todos nós quando nascemos. Alguém aqui nasceu cristão? Não, né? Ninguém nasceu. Ah, mas a minha família era. Mas você, quando nasceu, você não era. Porque a Bíblia fala que todos os homens nascem debaixo do pecado, debaixo das trevas. Por que nós não batizamos criança? Porque a criança ainda não tem a compreensão. Mas em um determinado momento, ele terá a compreensão e ele passará por esse mesmo processo. Ah, mas eu sou filho de pastor. Não importa. A tua vida será passar por essa jornada. Não tem como escapar. Ah, então é um mar de rosas a vida de todo cristão? É um mar de rosas ser moldado por Deus? Não, irmãos, também não é um mar de rosas. Não vai ser só flores no caminho, vai ter muito espinho. Senão seria fácil, né? Senão todo mundo seria cristão. Mas muitos são chamados, realmente. Mas poucos são os escolhidos. E esses poucos, é a história desses poucos que a gente tem que contar aqui. E nós estamos aqui. E eu escolhi um homem que, assim, não por ele ser melhor que nenhum outro da Bíblia, ele não é maior do que ninguém. Até pela história dele, a gente vê que ele não é maior. Mas eu escolhi um homem chamado Pedro. Alguém aqui conhece a história de Pedro? Todos nós conhecemos a história de Pedro. Está na Bíblia. Imagina a gente, se a gente estivesse na Bíblia, né, na palavra de Deus. Mas a gente realmente está. Então ele passou por esse caminho, ele percorreu esse caminho de discípulo a apóstolo. Então a gente normalmente, quando eu falo para vocês Pedro, vocês vão lembrar
daquele homem imponente que vai, que ora, que cura, que chega lá na frente, prega e 5.000 são convertidos de uma vez. Mas antes dele ser essa pessoa, ele sempre foi assim? Ele nasceu assim? Não, ele não nasceu assim. Então ele começou aí um percurso, começou como discípulo. Em algum momento ele foi um discípulo. E a palavra discípulo, se nós formos ver a palavra discípulo, ela vem da palavra disciplina. Ela vem da palavra discipulado. O discípulo, ele é um aprendiz, é uma pessoa que está para aprender. Então Pedro não nasceu formado. Ele era um pescador. Como a gente vai ver aqui na passagem de Lucas. Vamos abrir a Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 5. Glória a Deus, irmãos. Eu gosto muito de pregar a palavra de Deus, é uma coisa maravilhosa, assim, não tem igual, né, irmãos? Olha. Vocês vão ver pelo subtítulo dessa passagem que é a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Olha que privilégio, né, irmãos? Ser um dos primeiros discípulos de Deus. Só que não, né? Não foi fácil para eles, não. Olha só, capítulo 5, versículo 1. Fala assim, ó. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Generazé, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, que é Pedro, né? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Olha que forte essa palavra, irmãos. Né? Então tinha alguns pescadores que estavam chegando na praia, estavam no mar, foram para a praia e começaram a lavar as redes. Pensa numa pessoa que é pescador, essa pessoa é pescador, esse homem, e voltou sem peixe nenhum. É o ganha-pão deles, é o ganha-pão de todo pescador trazer o seu peixe. Mas eles estavam sem nenhum peixe, e estavam já lavando a rede, porque eles já tinham desistido. E aí Jesus encontrou esses homens, mas Jesus conhecia esses homens? Conhecia. E mesmo assim, Jesus escolheu esses homens. Olha, se Jesus fosse só um homem comum, Jesus teria olhado: esses aí eu não vou escolher não. São pescadores e não trouxeram nenhum peixe. O que eles vão oferecer para mim? Mas Jesus é Deus. E ele conhecia o homem por dentro e por fora. Não conhecia só por fora como os homens conhecem. Então Jesus fez o quê? Chamou. Falou: vá para o alto mar.
Irmãos, pensa, para um pescador, é mais fácil você buscar o peixe no raso. Por quê? Porque os peixes estão mais concentrados. Mas agora ir para o alto mar, quer dizer que é o lugar mais fundo. Esse é o relacionamento que Deus quer com a gente. Deus, Ele quer um relacionamento profundo. Ele não quer que a gente fique no raso. E Pedro ouviu a palavra de Jesus. Não sei se ele conhecia, se ele sabia quem era aquele homem que estava do lado dele. Aquele homem que estava falando com ele. Eu não sei se ele já tinha ouvido alguma pregação de Jesus. Eu sei que era o começo do ministério de Jesus. Mas Pedro já devia ter ouvido alguém falando alguma coisa, já devia ter algum burburinho, porque notícia passa rápido, né, irmãos? Então, ele chegou e falou: nós ficamos a noite toda tentando pescar e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a nossa rede. Sobre a tua palavra. Olha, irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa, hein? Então ele chegou, ele ouviu a palavra de Deus. Não é qualquer palavra, é da boca do próprio Deus. É assim que nós devemos ler a palavra de Deus também. Sabendo se alguma situação está acontecendo conosco, porque Pedro não devia estar feliz com a pesca, mas quando ele ouviu a palavra de Jesus, ele lançou a rede novamente. E coisas grandes aconteceram. Ele foi lá no profundo mar, no relacionamento profundo, na intimidade com Jesus, foi lá no fundo, lançou a rede. E a pesca foi uma pesca como outro dia qualquer? Não. Ele pescou tanto, irmãos, que até os companheiros receberam a bênção. Então aqui eu quero trazer o primeiro tópico da moldura que Deus quer colocar na gente. O primeiro tópico, o primeiro item, o primeiro momento de preparação de um homem de Deus. Porque Pedro estava começando a ser moldado naquele momento, irmãos. É um poder sobrenatural, não é natural. Eles tinham ido já pescar e não pescaram nada. Mas sobre a palavra de Jesus, um poder sobrenatural, eles foram lá e milagres aconteceram. Será que é diferente hoje? Não. Então, o primeiro tópico da moldura que Deus quer colocar na gente, no molde, o primeiro tópico é: somos chamados. Somos chamados, irmãos. Cada um de vocês foram chamados em algum momento da vida. Pedro não estava passando por uma situação boa naquele momento, mas Jesus chamou naquele momento, e nós também. Alguém numa situação boa, é muito difícil alguém que está vivendo uma situação de bênção, assim, mas não conhece a palavra de Deus, se converter. Mas é possível. Não estou falando que não seja possível. Mas normalmente a gente vai a Deus de que forma? Pela dor. Alguma coisa acontece na gente. Porque Deus, Ele quer fazer algo na nossa vida, irmãos. Mas esse algo não é imediato. Não é para agora só. Mas é a longo prazo. Então nós temos que ter essa mente. Como a gente tem visto aí a pregação nos últimos dias, a mentalidade de Deus, ela é diferente da mentalidade dos homens. Então nós temos que ter essa visão além do alcance, que é a visão de Deus. Nós temos algo a colher lá na frente. E Pedro, ele era um pescador, ele não era um homem de estudos, não era um homem estudado. Mas ele era um homem comum, era um pescador. E Jesus falou o quê? Que ele seria o quê, irmãos? Pescador de homens. Se fosse eu e você, talvez a gente olhar para lá, ele não pescou nenhum peixe, vai ser pescador de homens. Mas Deus, Ele conhece-o. E não é a pessoa que vai fazer nenhuma obra, irmãos. Mas é o próprio poder de Deus que vai ser exercido sobre ele. Nós seremos simplesmente moldados por Deus. Moldados. É a mão de Deus que vai exercer essa influência. Mas só que
Pedro, irmãos, teve a primeira atitude que todos nós devemos ter quando somos chamados. Qual que foi? Seguir a Jesus. Porque muitos são chamados, irmãos, muitos são chamados, mas muitos não seguem esse caminho. Quando Jesus fala sobre o reino dos céus, a porta estreita e a porta larga, a porta estreita é das pessoas que vão ser perdidas no mundo, vão se perder. E a porta larga é a porta que Deus vai salvar? É o contrário, né, irmãos? Olha só que coisa. Olha só, irmãos, a mentalidade de Deus. Poucos passarão pela porta estreita. Não tem como muitos passarem pela porta estreita. Larga é a porta da perdição. Então, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas esses escolhidos irão chamar outras pessoas em nome de Jesus. E o reino de Deus vai se fortalecer. Amém? Olha só, irmãos. Então, nós seremos pescadores de homens. Então, o primeiro tópico da moldura que Deus quer colocar na gente, dos moldes de Deus. O primeiro tópico é somos chamados. Todos nós somos chamados. Amém, irmãos? Então, vamos abrir agora em Mateus, para ver um outro momento que a palavra de Deus fala sobre Pedro. Mateus, capítulo 14. Oh, glória a Deus. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Jesus anda por cima do mar. Jesus anda por cima do mar. E olha só o que a palavra fala, irmãos. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem onde? No barco. E fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, irmãos, Jesus ele já tinha chamado os discípulos. Tinha ou não tinha? Tinha. E aí Jesus chegou para eles e falou assim: olha, discípulos, entrem no barco. Entrem no barco e vão sem mim. É uma coisa segura, irmãos? E sem Jesus em algum lugar? Não é, né, irmãos? A gente não consegue nem ver a possibilidade de viver sem Jesus. A gente não aguenta sem Jesus. A vida, a batalha da vida é muito forte sem Jesus. Com Jesus já não é difícil? É difícil, não é fácil. Mas sem Jesus é pior, irmãos. Mas Jesus falou, ó, peguem o barco e vão sem mim. Para outro lado. Foi tranquilo o caminho? Não foi, né? Então o barco começou a passar por uma tribulação. Então Jesus despediu a multidão, subiu ao monte para orar e deixou os irmãos lá, os irmãos no barquinho, sozinhos. Olha só. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E na nossa vida, irmãos, depois que somos chamados, quantas vezes nós não passamos por essa situação, hein? Estamos lá no nosso barquinho, que não precisa ser necessariamente um barco. Mas nós estamos lá vivendo a nossa vida cotidiana, porque aqueles irmãos, eles já eram acostumados a navegar. Eles já eram acostumados a receber. Uma vez eu vi, né? Liguei o YouTube lá e de repente comecei a, não sei porquê, mas eu comecei a assistir uns vídeos de tempestade. E comecei a ver aqueles vídeos que mostra o barco
no meio da tempestade, irmãos. Eu nem chegaria perto lá do barco. Eu já não chegaria perto. Mas esses irmãozinhos estavam no barco sem Jesus. Estavam sendo açoitados por ondas. Vento forte, tufão. Esse tufão que a gente está esperando amanhã não chega nem perto das coisas que as pessoas passam lá no mar. Mas eram homens acostumados com o mar. Mas só que a Bíblia fala que eles estavam o quê? Assustados. Então quer dizer que é alguma coisa muito grande que estava acontecendo. Era algo fora do normal. Porque se fosse algo normal, eles já estavam acostumados com aquilo. E eles ficaram assustados. Então, Jesus ele começou a caminhar por cima das águas. E apareceu para eles. Jesus poderia simplesmente aparecer dentro do barco assim e falar: e aí, irmãos, o que temos para comer hoje? É claro que vai ser peixe. Mas não foi assim que ele apareceu. Ele quis aparecer em cima das águas. Quis mostrar o sobrenatural na vida desses irmãos. Amém? Olha só. E os discípulos, irmãos, se assustaram e pensaram que era um fantasma. E aí Jesus falou: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E os irmãos acreditaram? Eu não sei, irmãos. Eu não sei se eles acreditaram. Mas eu sei que cada um foi para um canto nessa hora. Mas teve um que não. Olha só o que a Bíblia fala. Ó. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Sabe, irmãos, muitos pregadores usam essa passagem para criticar Pedro. Para falar: olha, Pedro afundou no meio do mar. Mas agora eu pergunto para essas pessoas: irmãos, é fácil alguém caminhar por cima das águas? Algum de nós iria tentar andar por cima das águas lá? No meio daquela tempestade, pensa que tinha um Taifu, número 24, né, que nem a de amanhã. Pensa assim num Taifu e você subiria. Eu nem sairia de casa. Mas aquele irmão Pedro, nosso irmão, ele olhou lá para a água, olhou para Jesus e falou: Senhor, se és tu mesmo, peça que eu vá até aí, e eu irei. E Jesus falou: vem. Ele falou: então, né? Então vem. E o irmão Pedro começou lá a pôr um pé atrás do outro. Para mim isso é uma atitude, irmãos. Não sei como vocês pensam, mas para mim, Pedro tomou uma atitude aí. No lugar que era improvável ele caminhar, ele caminhou até a metade do caminho. Não importa que ele não continuou em pé e continuou seguindo até Jesus. Mas no meio do caminho ele chegou. Aí o que ele fez quando ele começou a afundar? Ele olhou para os montes e disse: Senhor, salva-me. E ele pediu para a pessoa certa. Amém? Quando a gente está vivendo um caminho de Deus, na jornada de Jesus, quando a gente está percorrendo esse caminho, irmãos, não pensem que as suas mãos, os seus pés vão fazer esse caminho. A Bíblia fala: maldito o homem que confia no seu próprio braço, no seu próprio poder. Mas bendito é o homem que confia em Deus. Pedro foi até a metade. Mas o outro caminho, a outra metade, quem que fez o caminho? Foi Jesus, irmãos. Nós não podemos achar que nós vamos percorrer o caminho sozinho. Mas nós vamos fazer metade do caminho. E Deus vai fazer a outra metade. Mas nós devemos ter fé que isso vai acontecer. Porque eu não acho que o discípulo, né, porque ainda não era apóstolo, eu não acho que Pedro, ele não acreditou que isso ia acontecer. Eu acredito que ele teve fé. Pouca, porque ele cambaleou lá em cima, mas teve. Não é o que Jesus fala, que se nós tivermos a fé do tamanho do grão de mostarda? Eu já vi um grão de mostarda.
Mas não no meio natural, assim, né? Nunca trabalhei no campo. Mas, num culto, um pastor levou uma vez um grão de mostarda e é realmente minúsculo. É menor do que a peça que eu fazia lá na outra fábrica que eu trabalhava. Já era minúsculo aquele negócio, tinha que ver no microscópio. Mas o grão de mostarda era menor ainda. Mas Jesus fala, se nós tivermos o tamanho, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, irmãos. E provavelmente Pedro teve essa fé, porque ele foi. E nós? Qual é a nossa atitude, irmãos? Como nós temos nos comportado no caminho? Mas se a resposta for negativa, não, Senhor, no meio do caminho, se estiver chovendo, eu não vou para o culto. Se eu estiver cansado, eu não vou para o culto. Saiba que Deus molda a nossa vida. Homens de Deus são de Deus porque nós somos moldados pelas mãos de Deus. E não porque nós temos força por nós mesmos. Como o irmão falou, se a gente fosse ver por nós mesmos, a gente não ia nem sair de casa hoje. Essa chuvinha, esse friozinho que está começando, né? Eu até estava conversando com o irmão. E quando a gente sai do verão, 20 graus já começa a ser frio, né? Quando a gente sai do inverno, dá 10 graus, já é calor. Não é meio estranho isso? Eu acho, eu fiquei pensando nisso. Assim, eu ainda não estou usando blusa lá fora. Mas eu já vi japonês assim, levando para a fábrica umas blusas. Eu falei, ô louco, 20 graus, está gostoso esse tempo. Está uma maravilha depois desse verão todo aí. Quando eu vinha para cá, eu tinha que tomar um pouquinho de aquários, essas águas, eu não sei como é que chama, né? Água tônica, não sei. Ionizada, sei lá. Mas eu tinha que tomar essas águas no caminho quando eu vinha a pé para cá, ou de bicicleta. Hoje já não preciso, hoje eu venho direto assim, dando glória a Deus. Antes também. Mas e nós? Qual tem sido a nossa postura diante de Jesus Cristo? Não julgando, porque eu não sei. Mas a palavra está sendo pregada principalmente para mim, que estou aqui falando para vocês. É comigo que Deus está tratando em primeiro lugar agora. Deus não dá nenhuma palavra vazia. Então essa palavra, irmãos, é para todos nós. A nossa jornada não será fácil. E aí eu entro no segundo tópico. No segundo tópico. Se no primeiro tópico, da moldura de Jesus, das mãos de Jesus, de Deus em cima da nossa vida, é que somos chamados, o segundo momento é que somos provados. Nós vamos passar por prova. Não é o que acontece com o professor e o aluno na escola? O professor, ele ensina, mas só que o aluno tem que mostrar que aprendeu. Até porque senão, como é que o professor vai continuar dando a aula se ele não aprendeu ainda o primeiro ponto da matéria? Com Deus não é diferente, irmãos. Ele vai permitir que nós passemos por prova. Não é Ele que prova a gente. Tem que ficar bem claro isso. Esses somos provados, nós não somos provados por Deus porque Deus conhece os nossos limites. A Bíblia fala que não há tentação que nós não possamos suportar que a gente passe. Se a gente está passando é porque Deus sabe que a gente consegue. Mas nós somos provados pela nossa própria concupiscência, pela nossa própria vontade da carne. É o que a nossa carne está com vontade e que nosso espírito sabe que não podemos, é que vai nos provar. Se uma pessoa acabou de se converter, saiu da bebedeira, se a pessoa se converteu e parou de beber, e aquela bebida aparecer na frente e o corpo quiser, ele vai ser provado nessa hora. Mas se o corpo não quiser também, se o corpo já está sentindo nojo da bebida, que muitas vezes acontece, e eu sei, então aí o corpo já para de ser tentado, a gente para de ser tentado. Aquilo já deixou de ser uma tentação.
Se a pessoa era mulherengo quando era do mundo, se converteu, e se a pessoa ainda continua sendo, a pessoa será aprovada nessa hora. Mas se a pessoa também não está mais sentindo desejo, não vai ser tentada. Então, é nosso próprio corpo, a nossa própria carne é que tenta, é que prova. Não é Deus. E nem o diabo. É a nossa própria carne. O diabo vai colocar lá as coisas na frente. Que nem eu deixei de beber quando eu me converti. Aí teve uma hora que eu estava andando na rua assim, lá em São Carlos, lá no Brasil. Aí de repente um cara com uma latinha na mão assim, me ofereceu, falei não, obrigado. Saí. Quando eu olhei para trás não tinha mais ninguém. E eu não estou mentindo, irmãos. Diante de Deus, irmãos, o poder é sobrenatural. Existe um mundo, um universo espiritual em nossa volta. Existe um universo espiritual que os nossos olhos não veem, mas que existe, está lá. E nós precisamos crer nisso, irmãos. Porque nós somos provados o dia todo. Pela nossa própria carne, mas nós somos provados todos os dias. E nós desejamos a palavra de Deus, nós queremos, mas nós somos provados. E Deus permite a provação. Porque esse é o percurso que todos nós devemos tomar. E todos os homens da Bíblia tomaram. Aqueles irmãozinhos que estavam no barco, eles estavam sendo provados nessa hora, irmãos. Não foi à toa que Jesus passou de cima da água. Imagina vocês virem assim, um homem andar por cima das águas. Mas esses homens estavam do lado de Jesus. Eles conheciam, eles tinham acabado de ver, sabe o quê? A multiplicação de peixes e de pães. Eles tinham acabado de presenciar um milagre. E Jesus mandou eles irem de barco por cima da água. E foram provados naquele momento. E Pedro tomou a atitude certa. Os outros correram. Se esconderam lá. Não sei se eles se fosse um fantasma, não sei porque que eles acharam que ia se esconder de um fantasma. E nem tinha para onde correr, né, irmãos? Ia fazer o quê? Mas Pedro tomou a atitude certa. E nós, diante de Deus, diante de todo esse universo espiritual que está à nossa volta, qual é a nossa atitude? Qual tem sido a nossa atitude? Eu me pergunto, qual tem sido a minha atitude? Eu fui chamado. E eu tenho convicção da minha eleição. Eu tenho convicção de que sou um escolhido. Vocês têm que ter convicção de que são escolhidos. Mas qual tem sido a nossa atitude diante disso tudo? Então nós vamos passar por uma moldura. Deus está moldando a nossa vida. Para que uma hora a gente seja um vaso valioso. Né? Que a Bíblia não fala que existem vasos que são para vergonha e vasos que são para... Eu estou perguntando porque eu esqueci a palavra, né? Vaso para honra, olha lá. Os vasos que são para honra são usados lá para adornar, para enfeitar a casa. Mas aquela desonra, de ser um vaso de desonra, a pessoa esconde. O pastor vai chegar aí, vamos esconder. E aí a gente esconde. Você tem sido que tipo de vaso? Porque todos nós somos vasos na mão de um oleiro, que é Deus. A primeira palavra que vem quando a gente pensa homens moldados por Deus é Jeremias. É o vaso nas mãos do oleiro. Mas nós temos que ter essa convicção de que nós vamos percorrer um caminho, uma jornada, e que não é fácil. Amém? Somos provados. Primeiro tópico, então, é o quê? Somos chamados. E o segundo, somos provados. Vamos lá então, irmãos, para acabar, tá? Vamos na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 21. Olha só o Evangelho hoje, hein, irmãos?
No original que eu preparei era para ser um em cada uma palavra, né, em cada passagem. Mas só para acabar, tá? 21, versículo 15. A gente precisa entender o contexto do que estava se passando aqui. Pedro, irmãos, ele não era um homem. Eu até estava conversando com minha esposa hoje à tarde, né? Porque eu falei para ela um pouquinho da pregação, como ia ser, e eu sei que ela conhece bastante de teologia, e os teólogos falam que existem vários tipos de homens. E Pedro é um homem que eles classificam como colérico. Aí eu falei assim, mas Lu, Pedro é um homem colérico, assim como Paulo também. Quais são as características de um homem colérico? Aí ela listou aí umas características do caráter de um colérico. Vamos ver se vocês vão identificar o discípulo Pedro aí, né? Aqui fala assim, que o colérico ele é altruísta. O que é altruísta? Que pensa no próximo. É uma pessoa que faz o bem para o próximo. Mas ele é uma pessoa altruísta, independente. Independência é uma coisa que agrada a Deus? Não, né, irmãos? Deus quer que a gente seja dependente de quem? Dele. Impulsivo, teimoso, mandão. Eu estou usando as palavras que a minha esposa falou, tá bom, gente? Mandão, jamais um covarde e corajoso. Lembrei até do Bolsonaro, quando ela foi falando as características, aí lembrei do Bolsonaro um pouquinho, né? Mas impulsivo, corajoso, jamais covarde, teimoso. Algumas pessoas acham que se identificou com isso aí, né? Ah, mas então quer dizer que eu sou um homem pecador e não... Não, irmãos, vocês vão passar por uma modelagem aí de Deus. Deus vai moldar a vida de nós. Está moldando. Olha para o irmão que está aí do seu lado e fala assim para ele, ó. Fala assim para o irmãozinho, ó. Sorria. Sorria. Você está sendo moldado. Olha só. Todos nós estamos sendo o que, irmãos? Moldados. Então nós vamos passar por um estado que é de trevas, que é de imperfeição. E vamos passar para a perfeição. Um dia vamos chegar para a perfeição, mas não agora, não aqui na terra. Enquanto a gente estiver na terra, irmãos, não pensa que você já está moldado. Não pensa que Deus já colocou um molde em você. Não é? Quando eu vi o tema Homens Moldados por Deus, a primeira coisa que eu pensei é na moldura da foto, né? Quando a gente coloca aquela moldura bonita. Ainda nós estamos no processo, irmãos, todos nós. Nós não devemos nos enganar em relação a isso. Todos nós estamos sendo moldados diretamente, diariamente. Nós nunca estaremos prontos enquanto estivermos na terra. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, a pessoa é chamada e a pessoa fala, mas eu não tenho capacidade para isso. Não foi o que aconteceu com Moisés? Jeremias, Isaías, Ezequiel, todos eles são homens de Deus, mas que tiveram que passar por isso. Deus chamou eles e eles, não, mas eu sou um homem de impuros lábios. Não importa, fui eu que chamei. Mas, Senhor, eu sou gago, eu não consigo falar em público, mas foi eu que chamei. Tenha bom ânimo. E Gideão, que a gente viu no culto passado, não foi Gideão? Ele aceitou logo de cara o chamado? Não. Ele falou, mas Senhor, eu sou o homem mais pequeno, eu sou o menorzinho da turma, mas fui eu que chamei. Eu acho que o único homem da Bíblia que eu leio assim e que não teve isso, que eu não percebi isso, foi Davi. Mas eu acho que não porque ele não fez, mas porque a Bíblia não destacou isso, mas com certeza Samuel apareceu lá no meio do pasto e falou que eu vou te ungir rei. Davi deve ter olhado para um lado para o outro. Mas que rei?
Talvez ele não tenha falado, talvez tenha, mas isso não apareceu na Bíblia, mas Davi foi chamado para ser rei. Ele passou por esse processo também. Quantas dificuldades ele não passou, quantas provas ele não passou até ser um rei novamente, realmente. Amém, irmãos? Nós também passaremos por essa mesma coisa. E aí Jesus, então, ele volta para os discípulos depois de já ter sido crucificado e ter sido morto e ressuscitou, não foi assim? Que aí ele chega para os discípulos novamente, junta toda aquela turma novamente. Imagina como deve ter sido aquela época, né, irmãos? Ver o seu herói sendo morto lá na cruz. Nossa, mas ele disse que era filho de Deus. Como é que ele morreu na cruz? Às vezes a gente julga eles, né? Tomé queria tocar nas mãos de Jesus para saber se realmente estava, que ele tinha ressuscitado, que era Jesus mesmo. Eu não julgo, sabia, irmãos? Eu não julgo. Eu olho para esses homens e vejo homens imperfeitos. Eu vejo homens que nem a gente aqui, ó. Se alguém falar aqui na minha frente que é Jesus, o que eu poderia falar para ele? Eu não julgo esses homens aí. Eles são homens igual nós. Só que é lógico que Jesus, ele falou, ele foi duro com os discípulos porque eles tinham que passar por isso. E nós também, às vezes o culto não é duro também. Mas nós temos que passar por isso. Isso é sinal do amor de Deus. O oleiro, quando está lá fazendo vaso, às vezes ele tem que desfazer porque tem alguma imperfeição. A pessoa, se ficasse pronta daquele jeito, a pessoa seria um vaso de desonra. Mas o oleiro quer o melhor para nós, vasos. E o oleiro é Deus. Deus quer o melhor para nós. Aleluia. Deus não quer que nós sejamos vasos de desonra, mas vasos de honra. Aleluia. Então nós temos que passar pela fornalha. Sim, nós temos que passar pelo mar com o tsunami lá. Nós temos que passar pelo mar com o taifu. Não é fácil. É ou não é? Então nós somos provados, somos chamados, somos provados, e aqui nós vamos ver, aqui em João, para acabar, pessoal, capítulo 21, versículo 15. Né? Então os discípulos já chegaram, e aí Jesus até fala assim, e aí, gente, cadê o peixe? O que nós temos para almoçar aí? Tinha peixe, né? Era o que tinha, né? E aí ele fala assim, ó, e depois de terem jantado, Jesus já comeu, já mostrou que ele é homem, que ele estava ressurreto, né? Mostrou que o corpo dele comia, se alimentava, não era um espírito ou um fantasma que vagando por aí, mas depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, novamente Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Parece complexa essa passagem, né, irmãos? Jesus falou 3 vezes para Pedro. Pedro até se entristeceu. Se Jesus me chamasse 3 vezes, a primeira vez eu ia ficar feliz. A segunda eu ia delirar de felicidade. E a terceira ia desmaiar de tanta alegria. Mas Pedro entristeceu. Porque ele ficou repetindo, ele não percebeu que estava sendo moldado por Deus nesse momento. Mas esse é o terceiro momento da moldura. Esse é o terceiro. Jesus falou assim, ó, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Não é algo grandioso isso? Jesus falar para a pessoa, cuida das minhas ovelhas, pastor? Não é?
Jesus disse isso para Pedro, mas Pedro ainda não estava entendendo ainda. 3 vezes, irmãos. Por que será que Jesus falou 3 vezes isso para ele? Porque antes disso, irmãos, Pedro negou Cristo por quantas vezes? 3 vezes. Pedro ainda falou para Jesus: Jesus, se o Senhor morrer, eu morro junto. Olha o colérico aí, né? Olha o impulsivo, o teimoso. Jesus falou: ainda antes de cantar o galo 3 vezes, tu me negarás 3 vezes. Antes do galo cante, desculpa. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro negou Cristo 3 vezes. E quando ele percebeu, ele ficou triste. Não ficou? Com depressão, caiu na cama. Agora eu estou conjecturando, tá, pessoal? Mas Pedro, ele se entristeceu, porque ele negou Cristo por 3 vezes, e agora Jesus estava tratando. Oh, glória a Deus. Eu fico emocionado de falar isso, irmãos. Porque Deus, ele trata das nossas feridas. Se Pedro negou Cristo 3 vezes, Deus deu a oportunidade. Jesus deu a oportunidade para ele aceitar 3 vezes, irmãos. Da mesma forma que somos provados, nós seremos aprovados, irmãos. Mesmo com a sua imperfeição, porque nós somos teimosos, somos coléricos igual Pedro. Mas Deus trata das nossas feridas. Nesse momento Deus está mexendo lá dentro com a gente. Está mexendo com o nosso coração, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. E Deus está dizendo isso: eu trato das suas feridas. Esse é o 3º momento da moldura. Esse é o 3º momento que todo homem de Deus, moldado por Deus, passa. Deus está o quê? Tratando das nossas feridas. Porque nós seremos feridos depois de passar por tudo isso. Mas Deus está tratando das nossas feridas. Eu, irmãos, passei por cada coisa. Desde que eu me converti, coisas que eu nem acreditava que passaria. Mas Deus, ele está fazendo o quê? Tratando as minhas feridas. Pode ter certeza, irmãos, independente do tamanho do seu pecado, independente do tamanho da sua falha, da sua limitação, na mesma medida Deus vai tratar das suas feridas, dos seus pecados, dos seus erros, das nossas imperfeições, dos nossos limites, porque somos limitados. Só que a nossa fé tem que nos impulsionar para frente, irmãos. A gente não pode parar no tempo. Pedro foi tentado a fazer isso, a parar. Só que Jesus, ele acalmou o coração dele. Amém, irmãos? Deus quer fazer isso com a gente. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero agradecer aos irmãos aí pela oportunidade. Eu estou muito feliz, irmãos. Faz muito tempo que eu não pregava e Deus estava tratando das minhas feridas nesse momento. Amém? Vamos ficar de pé.